não só a prescrição, a evolução da enfermagem, o acompanhamento, a evolução clínica diária, como também tem toda a história clínica e o exame físico do paciente. Por isso que o prontuário médico, ele, refletindo o ser humano, que é o nosso doente, ele se reveste de uma dignidade sui generis. Então, o prontuário médico não pode ser encarado apenas como um documento, qualquer documento. Ele é um documento que atrás dele existe um ser humano. Vidas humanas, né? Ele tem que ser respeitado na sua dignidade. E por isso ele precisa ser bem cuidado, precisa ser completo, no interesse do próprio doente, porque amanhã o doente pode voltar novamente e todos os exames que ele já fez, se forem perdidos, vão ter que ser feitos novamente, com prejuízo para o paciente, com prejuízo para a sociedade e para o interesse do próprio médico. Porque se o médico não anota tudo que ele fez com o paciente, amanhã, se surgir algum problema, ele não tem como documentar que ele já havia previsto ou já havia feito. Por isso, como esse programa é dedicado a médicos, a estudantes, eu tomo a liberdade de chamar a atenção dos estudantes para que tudo que eles façam e observem no doente, deixem registrado. Porque esses pontos são importantes para o indivíduo. O prontuário tem interesse individual para o paciente, tem um interesse coletivo, porque vai permitir uma análise das patologias, das doenças que aparecem, e também é um instrumento para pesquisa, para futuros levantamentos científicos que se façam baseados no prontuário. Agora, professor, isso não ocorre hoje? Quer dizer, não há o devido respeito com o prontuário médico? Existe, de um modo geral, eu diria que existe. Só que eu estou aproveitando a oportunidade para salientar que não pode haver negligência na qualidade do prontuário. Porque, frequentemente, o prontuário é encarado assim, como mais uma ficha que vai para o arquivo. Ou então rotina, uma coisa contabilizada... Sem a devida importância. Ou então contabilizada para efeito de recebimento de pagamento de SUS, de plano de saúde. O que eu estou querendo dizer é que ele tem uma importância tal que ele merece ser cuidado com toda atenção. O senhor colocou muito essa questão de que os prontuários devem ser preservados ali nos arquivos, eles não podem ser retirados dos arquivos sob nenhuma hipótese, é isso? Não, eles podem ser retirados. Os prontuários numa instituição, o prontuário numa instituição de ensino, num hospital, numa clínica, ele pertence à instituição. Então, a instituição pode pôr à disposição dos médicos esses prontuários para efeito de análise, de estudo. O senhor está dizendo, então, que os prontuários pertencem à instituição médica e não ao paciente? Não. Acho que a sua pergunta está bem colocada. O prontuário, na realidade, pertence ao paciente. A instituição é a depositária. Assim como o médico, na sua clínica, é depositário e é guardião do prontuário. Então, por isso, como foi dito no início da apresentação do programa, o médico deve ter, no artigo 108, que foi citado, ele não deve facilitar a manipulação, deve cuidar para que não haja manipulação do prontuário por pessoas que não estejam presas ao sigilo profissional. Assim como também... Por exemplo, uma secretária do consultório, e ele deve orientá-la, essa secretária do consultório, ela deve ser orientada que ela tem que guardar o sigilo profissional. Ela está envolvida no sigilo profissional. E o nosso Código de Ética prevê isto. O médico deve orientar os seus funcionários, ou as pessoas que com ele trabalham, para que essas pessoas guardem o sigilo profissional. Então, é comum, digamos assim, há uma certa facilitação, se é que eu posso usar essa expressão, que às vezes o médico esquece de dizer à sua secretária no consultório que ela não pode sair do consultório e dizer quem são os pacientes dele. Ou seja, o compromisso aí com o sigilo não é apenas do médico, mas com toda a equipe que trabalha com ele. Aliás, isso não é apenas... O Código de Ética Médica, naturalmente, ele só pode falar do médico. E ele diz que o médico deve orientar todos que manuseiam ou que trabalham com o paciente, sejam eles enfermeiras, atendentes, outros profissionais da saúde, eles devem guardar o segredo. E ele deve também tomar providências para que não haja manipulação por pessoas que não estão profissionalmente presas ao sigilo. Agora, a própria lei
do ponto de vista legal, a lei diz que as pessoas que lidam com dados sigilosos são obrigadas a guardar sigilo, independentemente do Código de Ética. Uhum. Agora, em que circunstâncias o médico, então, pode facultar o acesso a esses prontuários? Falou-se aqui, por exemplo, de justa causa. Aí uma seria situação de justa romper... causa. Aí nós estamos fazendo uma relação entre o prontuário e o segredo médico. Exatamente. Até agora eu falei da qualidade intrínseca e o valor intrínseco do prontuário. Agora, o prontuário, evidentemente, contém o segredo médico e esse assunto está relacionado com o prontuário. Isso consta do Código de Ética Consta do Médico, Código de Ética. do Conselho Federal. O sigilo, como foi dito na sua apresentação, aliás, muito bem colocado, é uma peça de ouro, é fundamental na relação médico-paciente e do ponto de vista ético. Ela já vem desde 25 séculos atrás, desde o tempo de Hipócrates. O próprio juramento de Hipócrates já estabelecia a necessidade do sigilo. Porque o doente perante o médico, ele se despe física e emocionalmente em todos os aspectos. Ele conta ao médico e tem que contar para que o médico possa ajudá-lo, coisas que frequentemente não conta a ninguém. É verdade, às vezes nem a familiares. Nem a familiares. Uma situação inferiorizada. Nem ali, a familiares. Então o médico precisa saber que o doente precisa, o paciente precisa saber que ele tem a confiança do médico e que o médico vai proteger esse segredo. Então, esta é uma questão fundamental, a questão do sigilo profissional, do sigilo médico. E o prontuário, se for colocado à disposição, pode romper esse sigilo. Então, não existe, a não ser por dever legal, como foi dito, por justa causa ou por vontade expressa do paciente, a possibilidade de você abrir o prontuário para quem quer que seja. Nenhuma autoridade pode utilizar esse prontuário, forçar o médico a dar o prontuário, se não for nessas circunstâncias que foram analisadas, que estão previstas no Código. Quando nós falamos de dever legal, romper o sigilo por dever legal, é mais ou menos fácil. Porque quando é que se rompe, por exemplo, o sigilo por dever legal? No caso de doenças de notificação compulsória. A lei manda o médico comunicar às autoridades sanitárias as doenças de notificação compulsória. Por exemplo, professor? Várias doenças contagiosas, as doenças infecto-contagiosas. Há uma relação já prevista em lei. Esse é um caso. Outra situação em que é rompido o sigilo de maneira indireta, um atestado de óbito. O médico não pode falsear a causa-mortis, porque esse documento do atestado de óbito tem que refletir a verdade. E ele poderá ser utilizado futuramente em levantamentos epidemiológicos. Então não pode mudar, não pode falsear, isso seria uma falsidade ideológica. E o atestado de óbito é uma peça pública. Então, no momento que se coloca a causa-mortis, de certa forma, algum sigilo está sendo rompido, que é dever legal. Quando é vontade expressa do paciente, como nós dissemos, o prontuário pertence ao paciente, o paciente pode pedir, por vontade expressa dele, porque é do interesse dele. Digamos que ele está numa ação trabalhista e ele quer que seja dada informação a quem de direito, que não é médico, mas que para ele é interessante, ele pode então autorizar que seja expresso, seja colocado o prontuário. Neste caso, o prontuário aparece como um documento comprovando uma determinada situação. Exatamente, mas aí a vontade expressa tem aí uma pequena nuance que frequentemente é esquecida. O médico deve, porque o doente pode pedir, mas o médico tem o dever de proteger o seu doente. Então precisa saber se esse doente está em condições de autonomia, isso é, tem plena competência para se autodeterminar e saber o que é que ele está pedindo que seja rompido. Porque se o médico sentir que isso pode ser prejudicial ao doente, ele tem o dever de não romper o sigilo. Que complexo isso, né? É complexo. Quer dizer, o prontuário pertence ao paciente, o médico tem o dever de facultar o acesso do paciente a esse prontuário, mas às vezes, em favor do paciente, ele pode se recusar a permitir o acesso ao prontuário. Ou então permitir acesso parcial do que for necessário para aquela situação.
É o médico que julga até onde ele deve ir. É uma responsabilidade. E a referência é o interesse do paciente. O interesse do paciente. E o médico tem mais condições de julgar isso do que o próprio paciente. Mas sem ser paternalista, porém. Esse é um ponto importante que tem mudado do ponto de vista ético. Quer dizer, nós vivenciamos durante muito tempo, de uma maneira muito enfática, o princípio da não maleficência e da beneficência. Isto é, primeira coisa, não prejudicar o doente, segundo, fazer o bem para o doente, mas isso era colocado de uma maneira que eu sou médico, eu sei o que é bom para você e me obedeça. Hoje, não é mais assim. Felizmente, quer dizer, existe agora o princípio ético da autonomia. O doente tem direitos, e isso tem que ser respeitado. Não é transferir a responsabilidade para o doente e nem assumir paternalisticamente em nome do doente uma responsabilidade. É ser parceiro, é dialogar e obedecer a um princípio fundamental do nosso Código de Ética Médica, quando ele diz que o alvo de toda atenção e o zelo do médico é o paciente. E é em função dele que nós temos que trabalhar nesse diálogo, nessa parceria. Agora, essa é uma questão ética complexa mesmo, né? Porque o que determina esse poder, né, tamanho do médico, para decidir, não, eu não facultarei essas informações a você, paciente, porque eu acho que isso não seria do seu interesse, paciente. O paciente pode julgar que ele, no caso, terá mais direito do que o médico para ter acesso a essas informações e julgar que o interesse dele, paciente, está mais expresso na própria vontade dele, paciente. Sem dúvida. Nessa situação, como eu disse, desde que o doente esteja realmente em condições de decidir, porque você pode estar lidando com o paciente... Eu estou me referindo a um paciente lúcido. Lúcido. Então, aí, evidentemente que deve prevalecer a vontade do paciente. Eu estou dizendo que o médico precisa tomar o cuidado de atender à vontade do paciente, mas de estar alerta para que essa vontade do paciente reverta o interesse do próprio paciente. Entendeu? Então, nós figuramos aqui situações legais, dever legal. Aliás, a vontade expressa do paciente e o dever legal. A terceira possibilidade de ruptura do sigilo é a justa causa. Aí é que a ética tem que entrar na sua verdadeira concepção. E aí me permita que eu faça apenas um pequeno comentário. A ética é diferente de moral. Valores morais são valores que, pelos usos e costumes, são consagrados e aceitos pela sociedade, uma determinada sociedade. E cada um de nós tem que obedecê-los, respeitá-los. São selecionados não por nós. Ao passo que a ética é um juízo crítico sobre valores. É uma análise crítica sobre valores. E na justa causa é onde entra a ética, onde você tem que pesar os prós e os contras e fazer o juízo, saber se aquele motivo é uma justa causa da ruptura do sigilo. Uma das situações que é cotidiana, diz respeito a indivíduos infectados pelo HIV. Suponha que no seu consultório lhe chega um paciente que é HIV positivo, é examinado, se pede o exame e vem um resultado HIV positivo. Ele é uma fonte de contaminação. Ele precisa ser orientado para proteger o seu parceiro, a sua parceira, e informar ao parceiro e à parceira. Ele tem que ser instado a fazer isso. E tem que ser alertado que, se ele não fizer, o médico poderá eventualmente vir a romper o sigilo, em nome da proteção das outras pessoas. Eu vou colocar duas situações angustiantes que ocorreram não no Brasil, mas fora do Brasil, e que estão publicadas na literatura médica. Existia uma situação em que um psiquiatra, por coincidência, atendia dois estudantes que ele não sabia que eram noivos. Era um casal. E um dos estudantes, o rapaz, disse a ele que ia matar a noiva. E disse quem era a noiva. Por coincidência, era a paciente dele, que ele conhecia. E ele, em nome do sigilo profissional, não informou a ninguém. E acontece que o rapaz matou a moça. A família da moça
tentou processar, processou o médico achando que ele, por omissão, que devia ter dado essa informação. Ele alegou segredo médico. Ele alegou segredo médico. Esta é uma situação. Outra situação, também de um psiquiatra, que, conhecendo o perfil de um paciente seu, ele de repente vê que esse paciente toma conhecimento pelos jornais e pela televisão, que esse paciente estava sendo processado e acabou sendo condenado por ter agredido e estuprado uma moça dentro do campus. Acontece que essa moça era paciente dele, esse psiquiatra. E ele sabia que isto era uma fantasia. E ele sabia que o rapaz era inocente. Ou seja, a moça estava forjando aquela situação. E o rapaz foi condenado na base das informações. O médico foi e procurou o juiz e disse que aquilo não era verdade, que o rapaz era inocente. Ou seja, ele testemunhou em favor do rapaz. E ele foi quebrando processado, o segredo médico. E ele está sendo questionado pela associação médica do país a que ele pertence, que é o Canadá, por ter rompido o sigilo profissional. São duas situações que levam a essa questão da ética médica. Eu quis colocar exatamente situações angustiantes para mostrar a seriedade com que a necessidade de nós refletirmos eticamente sobre o uso do prontuário e o segredo profissional. Bem, numa situação como essa, não se deve recorrer a um conselho de ética? Exatamente. Seria uma forma de dividir um pouco as responsabilidades e não deixar apenas nas mãos de uma pessoa. Está muito bem colocado. Esse é um ponto que eu acho que no Brasil nós demos um grande passo. Hoje é obrigatória a existência de comissões de ética médica nas instituições. Nos hospitais, nas faculdades, em todo lugar é obrigatória a existência das comissões de ética médica. Então, nessas situações, o médico deve procurar essa comissão de ética médica, que é um colegiado que poderá refletir coletivamente, analisar a situação e orientá-lo no melhor caminho. Além do que, se não existir a comissão de ética médica, se ele estiver no interior, na sua clínica, existem as delegacias dos conselhos regionais de medicina. E ele também tem o Conselho Regional de Medicina e tem o próprio Conselho Federal de Medicina, que ele pode se dirigir em caso de dúvida. Então, muito cuidado, respeite o sigilo, respeite o doente e lembre da dignidade de que se reveste o prontuário. Em caso de ajuda, busque com humildade e faça o melhor que deve ser feito para o paciente. Muito obrigado, Dr. William, pela entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço, foi um prazer. E termina aqui o nosso programa de hoje, que discutiu o prontuário médico, aspectos éticos. Nós voltamos no nosso próximo programa. Até lá.